É isso aí, estamos de volta e aqui conosco para este bate-papo, né, em comemoração aos 35 anos da Unitins, as professoras Marinalva Rego Barros e Kátia Maia Flores. Boa noite, é um prazer recebê-los, seja bem-vindo aqui no Cultura e Movimento. E para começar do começo, eu gostaria de saber das duas, como vocês entraram para a Unitins? Boa noite, Antônio, boa noite, Ocimar, boa noite toda a equipe que produz este programa, boa noite, ouvintes da Unitins FM. Eita, é uma história que longa. Remonta, não é que é longa é, mas aqui não vai poder ser longa. Mas nós pertencemos àquele momento da Unitins em que o ensino, o embrião da Unitins. Antes de existir a Unitins, foi trazido para o norte de Goiás as faculdades de filosofia, em 85. E aí que a gente ingressa nessa história. Então, em 1985, os primeiros cursos de nível superior chegaram à região norte de Goiás. E aí, foi aí que eu me ingressei como aluna da primeira turma de História da Faculdade de Filosofia, que depois foi incorporada pela Unitins, né? Quando a Unitins é criada, ela incorpora essas faculdades. Então, eu sou aluna do primeiro curso de História do que seria a Unitins. E a professora Kátia? A professora Kátia, como isso passa também uma história na cabeça, né, professora? Onde tudo começa, não é isso? Passa. E como foi isso? Conta pra gente. Bom, em 87, eu ingressei como professora da Faculdade de Filosofia do Norte Goiano. Eu acho que eu era a professora mais jovem do curso, né? Entrei assim, acidentalmente, como todos os professores ingressavam. Em princípio, era quase que uma colaboração mesmo, porque eram poucas pessoas com formação superior no estado, né? No norte, na verdade. Então eu ingressei dessa forma, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco antes até desse começo aí, desse marco, né? Eu acho que esses 35 anos ele tem uma base anterior, certo, né? O norte goiano, como muita gente sabe, ele era distante do centro, né, de poder do estado de Goiás. Eu acho que a divisão do estado, ela remonta muito a essa dificuldade de comunicação, dificuldade de tudo, né? De ensino, formação superior, né? A professora Darlene até falou disso anteriormente. Então, o jovem aqui, ou ele se aventurava para estudar fora, né? Em Goiás, São Paulo, sei lá, ou ele ficava sem formação superior. Então, e havia uma vontade muito grande já na década de 60 de ter formação superior para o povo do norte do estado. Então, o professor Rui Rodrigues da Silva, que era secretário de Educação do estado de Goiás, ele cria 3 faculdades, né, no norte do estado. Desde uma em Porongatu, Porto Nacional e Araguaína. Ocorre que ele foi cassado como secretário de Educação e não implantou essas faculdades, que só foram instaladas, né, em 85, né, com cursos em Porto Nacional e Araguaína. Pela sua formação, professora Marinalva, isso foi uma opção ou existia apenas esses cursos? Teria que fazer ou foi pela vontade também de fazer o curso? Primeiro, Antônio, eu também quero registrar que os alunos que ingressaram nesses primeiros cursos, os cursos eram História, certo, Geografia, Letras e Ciência Biológica, né? Uma licenciatura curta em Ciência Biológica. Eu fiz a opção pelo curso de História porque tem muita aderência comigo, né? Eu já havia começado a cursar na Federal no Espírito Santo, então era a minha opção mesmo. Mas o que eu quero também ressaltar, Antônio, é que os alunos que
que ingressaram Certo. nessa faculdade de filosofia não foram alunos saindo do ensino médio. Fomos nós, as velhas senhoras e os velhos senhores, que eram professores já em outras áreas. Professores, por isso que a Kátia disse... Secundários, na época. Que a professora Kátia falou, há muitos anos a gente tinha a formação de ensino médio, mas nós éramos os mais necessitados, os que mais sonhamos em cursar, em fazer uma formação superior. Então, quando a faculdade chega no norte de Goiás, nós, os velhos, corremos todas para ela. Então, essas turmas, os alunos eram na média de 30 anos, né? 40 anos, eram pais de família, eram professores, estavam na construção da sua profissionalidade. Esses éramos nós. A professora Kátia falou que era mais novinha, né? Era. Como foi essa trajetória, professora? Isso passa um filme na cabeça, estudar também com gente mais madura. Isso ajuda também? É mais responsabilidade? A senhora era chamada pela responsabilidade? Olha, eu não sei até hoje como que eu encarei uma situação dessa. Eu cheguei em Porto Nacional no dia 15 de março de 87. No dia 18 de março, eu entrei pela primeira vez como professora numa sala de aula. Encontrei as jovens senhoras e eu com 21 anos de idade. Acho que foi um choque duplo. Eles ficaram chocados. Novinha na sala de aula? Uma criança. Na mesma idade, né? Uma adolescente, segundo eles, como professora, e eles já professores de carreira, professores já com toda uma trajetória na educação. Nossa, era um choque, era um choque geracional, né? Uma pessoa muito jovem, sem preparo didático, né? Correto. Eu entrei assim como professora e eles não, eles tinham toda uma trajetória, né? Tanto que nós ficávamos, né, assim, numa berlinda, de certa forma. Eles observavam cada atitude nossa. Olha, professor senta na mesa, isso não existe, sabe? Então, nós éramos muito criticados por um lado, mas eles foram assim, eu acho que o desejo deles de formação era tão grande, né? Era um sonho tão grande para esses alunos que eu acho que eles nos ensinaram a ser professores. E a professora Marinalva também tem toda uma trajetória aí, né? Então, eu sou... Era muito difícil. Estou entre esses alunos que ela está dizendo. Era difícil, professora? Era difícil ser aluno? Era uma dificuldade total naquela época? Não, em sala de aula, porque era muito distante, né? Veja bem... Não se falava ainda em criação do Estado. Não, já isso já estava, né? Mas, exato, ainda éramos norte de Goiás. Mas nós, Antônio, essa turma de história, eu vou falar da turma de história porque era onde eu estava inserida. Mas nós, como a professora Kátia disse, a gente tinha tanta vontade de ter essa formação que a primeira coisa que a gente fez foi buscar auxílio na Universidade Federal de Goiás. Então, escrevemos uma carta, a turma escreveu uma carta para a Universidade Federal de Goiás, pedindo ajuda, porque nós queríamos muito fazer um evento de história e não sabíamos como, não tínhamos nenhum tipo de preparo. E o diretor do Departamento de História na época era o professor Sérgio Paulo Moreira, que depois desempenhou um grande papel aqui no Estado. E ele, então, nos adotou e nos ajudou a organizar esse encontro, trouxe estudantes de lá e todos os anos ele vinha como palestrante, né? Então, nós tivemos todo um apoio do curso de História da Universidade Federal. E nós inventávamos a roda, né? Nós éramos uma turma muito, assim... Aí, qual era a grande dificuldade? Alguém com formação em História para ministrar disciplinas específicas para nós. Porque senão o curso não seria reconhecido, não tinha ninguém na região.
Então nós, a turma de História, saímos à cata de encontrar um professor com formação em História. E por meio de 1001 peripécias conseguimos chegar numa professora recém-formada no Paraná. Você imagina. Aí entramos, até a comunicação era difícil. Aí fizemos esse, mas ela só poderia vir, e isso aí também fez parte do esforço da gestão, né, de lá da faculdade junto. Então, a faculdade localiza essa professora, mas ela, para vir, ela precisava que o esposo dela tivesse uma ocupação. Ou de alguns benefícios, né? Ela tinha que ter algum benefício. O marido dela precisava ter um emprego aqui, senão como ele... Então, nós, essa turma de História, saímos na cidade para encontrar um emprego para o professor, para o marido dessa professora. Então, a faculdade encontrou a professora, mas nós fomos viabilizar o meio dela vir. Então, arrumamos um emprego para o marido dela, num posto de gasolina, como gerente. Ele ficou anos depois nesse emprego. Que maravilha! E tivemos, então, a professora Wanda como nossa... Ela era recém-formada, ela só tinha graduação, mas pelo menos tinha um título, né? Para poder ministrar essas disciplinas específicas. Era essa luta toda. Eu pergunto, nessa falta de professores, né? Alguns... Dava mais do que uma disciplina em sala de aula? Nossa, naquela... Eu já peguei com professor com 3 disciplinas. Particularmente eu. Nossa carga horária era de 28, 32 horas aula na semana. Então, assim, era um trabalho gigantesco. E também organizar a instituição para o reconhecimento dos cursos, para a emissão dos primeiros diplomas. Então, nosso trabalho era um trabalho assim sem fim, né? E também com a criação do Estado, a instalação dos 3 primeiros polos, né, centros de extensão da universidade, e a luta dessas faculdades em fazerem parte da nova instituição, da Unitins. E depois, quando as faculdades foram incorporadas, aí também na gestão do professor Rui Rodrigues da Silva como secretário, começou um grande processo de discussão da nova instituição, né? Qual modelo de universidade o Estado do Tocantins queria, né? Precisava. E chegamos, né, com a participação de vários ex-professores e professores de grandes instituições do país, da UNB, da Universidade de Pernambuco, da Universidade Federal de Goiás. Nós tínhamos uma comissão, né? E essa comissão começou então a desenhar esse projeto de universidade. Então era uma universidade multicamping, uma universidade regionalizada, uma universidade que tivesse preocupações com as características de cada região do estado, né? Que demandassem esses cursos, uma universidade comprometida com a pesquisa. Então foi desenhado um projeto de universidade, um modelo de universidade, na verdade, que hoje, 35 anos depois, a gente vê que é o modelo, é o modelo que tanto a Universidade do Estado, né, a Unitins, como a Universidade Federal também, né, adotaram esse modelo, um modelo descentralizado, um modelo organizado por cursos, né, por colegiados. Então, é um modelo muito diferente, né, das universidades de 35 anos atrás. A professora, né, Marinalva, quando ela falou em vários estados, professores de várias regiões, isso interfere na cultura, professora? Sim. Na cultura local? Porque cada um, ela já vem né, com a cultura ali. Sim, professores de outras regiões que vêm para a região. Isso. Acho que compõe, né, a diversidade, ela faz parte. Isso é importante. Né? E são olhares que vão se encontrar, né? Os olhares de quem é daqui, os olhares de quem vem. Então, a gente vê muitos pesquisadores também interessados em pesquisar a cultura do estado, né? Eles não são daqui, mas têm esse interesse, né?
tem esse direcionamento. Para mim é sempre Agrega. Enriquecedor, né? Para mim é sempre enriquecedor. Acho que é um aprendizado, nós aprendemos. Eu, assim, como tocantinense, como alguém que nasceu, cresceu aqui, né, que tem toda uma vida aqui, então meu interesse, eu vinculo meus interesses de pesquisadora, com a cultura daqui, né, em compreender esses processos culturais, principalmente os tradicionais, aqueles que foram trazidos, né, ainda no período colonial. Então, me identifico com isso, porque isso faz parte da minha vida, da minha trajetória. Mas, assim, outros pesquisadores, eles veem vários nichos, inclusive nesse aspecto também da cultura tradicional, e eu acho que está certo, eu acho que é isso mesmo. Agora, a senhora acredita que há alguma área ainda para demandar em história aqui no Tocantins? A gente trabalha muito a cultura, o folclore, só acredito que tem outras áreas também que podem ser expandidas? Eu acho que sim. Eu acho que os primeiros cursos da faculdade, né, era uma faculdade vocacionada à formação de professores. Então, os 4 cursos eram cursos de formação de professores. O estado do Tocantins, desde o início, né, ele demandou um trabalho árduo na formação dos professores que ocupam, né, que ocuparam e iam ocupar os lugares nos municípios e no estado. Então, a Universidade Estadual, ela demandou muito tempo formando professores. E outras áreas técnicas ligadas também à história, ligadas a esse campo das humanidades, acabaram não sendo, né, não se desenvolvendo. Por exemplo, a gente tem um acervo rupestre imensurável no estado do Tocantins, né? Nós temos aí para mais de 2.000 sítios arqueológicos, talvez um curso de arqueologia complementasse, né, essa área. Então, a gente tem um campo muito forte na museologia, né, na questão de patrimônio. Então, áreas de bacharelado, né, de bacharelado que poderiam complementar o campo da história. E complementa também para registrar também a nossa vivência aqui, né? Sim, fortaleceriam muito, né, a questão da identidade, da cultura do estado, né? Ninguém imagina que o Tocantins tem para mais de 2.000 sítios arqueológicos. As figuras rupestres, muito aqui na Serra. Isso, as pessoas não têm a dimensão do patrimônio material, do patrimônio imaterial que existe no estado do Tocantins. Então, eu acho que a universidade ainda tem muito a expandir nesses campos. Tá, então a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, né? A gente está com as convidadas aqui, Marinalva Rego Barros e Kátia Maia Flores.